O acidente que poderia ter sido evitado com um detalhe de R$ 5. Bom dia a todos que estão assistindo este vídeo. Hoje vou compartilhar com vocês uma história real que mudou completamente a minha perspectiva sobre segurança no trânsito e mostrou como pequenos detalhes podem fazer toda a diferença entre uma situação normal e uma tragédia anunciada. A história de Roberto. Roberto era um motorista experiente com 15 anos de carteira de habilitação. Ele sempre se considerou cuidadoso no trânsito e nunca havia se envolvido em nenhuma ocorrência grave. Trabalhava como representante comercial e passava grande parte dos seus dias na estrada, visitando clientes em diferentes cidades da região. Naquele dia específico de março, Roberto acordou como sempre fazia às 6 da manhã para começar sua rotina de visitas. Ele tomou café com a família e se despediu da esposa e dos 2 filhos com um abraço carinhoso antes de entrar no carro e partir para mais um dia de trabalho. O veículo de Roberto era um modelo popular conhecido pela durabilidade e economia. Ele cuidava bem do carro, fazendo as revisões periódicas e mantendo tudo em ordem, conforme a orientação do manual. Porém, havia um pequeno detalhe que ele vinha adiando há algumas semanas por considerar algo sem urgência imediata. O pequeno detalhe ignorado. A lanterna traseira direita do veículo estava com o suporte plástico quebrado. Isso fazia com que a luz de freio daquele lado ficasse frouxa e às vezes apagasse quando o carro passava por lombadas ou buracos na pista. Roberto sabia do problema, porque já havia notado o defeito em algumas ocasiões, mas sempre pensava que resolveria depois. O suporte de reposição custava apenas R$ 5 em qualquer loja de autopeças, e a instalação era tão simples que ele mesmo poderia fazer em casa com uma chave de fenda comum. Mas como a luz ainda funcionava na maior parte do tempo, Roberto continuava adiando aquele pequeno conserto que parecia insignificante diante de tantas outras prioridades do dia a dia. Naquela manhã específica, ele estava atrasado para a primeira reunião do dia e decidiu que trocaria o suporte plástico. Na semana seguinte, quando tivesse mais tempo disponível, foi uma decisão aparentemente simples que acabaria tendo consequências muito maiores do que ele poderia imaginar naquele momento. A viagem e os primeiros sinais. A rodovia estava movimentada como de costume, naquele horário de rush matinal, com muitos veículos seguindo para cidades vizinhas. Roberto dirigia com atenção, respeitando os limites de velocidade e mantendo distância segura dos outros carros, conforme aprendeu nas aulas de direção defensiva. Ele não sabia, mas naquela manhã, ao passar por uma lombada mal sinalizada próxima ao quilômetro 42 da rodovia, o suporte quebrado da lanterna havia feito com que a luz de freio direita se desconectasse completamente e parasse de funcionar. Isso significava que quando ele pisava no freio, apenas a luz esquerda acendia, deixando um sinal incompleto para os motoristas que vinham atrás. Durante as primeiras 2 horas de viagem, tudo transcorreu normalmente porque o fluxo estava relativamente espaçado e os outros motoristas conseguiam perceber que Roberto estava reduzindo velocidade. Mesmo com apenas uma luz de freio funcionando, mas a situação estava prestes a mudar de forma dramática. O momento crítico, por volta das 9 horas da manhã, Roberto estava atravessando um trecho da rodovia conhecido por ter neblina intensa durante aquela época do ano. A visibilidade havia diminuído consideravelmente e todos os veículos reduziram a velocidade para trafegar com mais segurança naquelas condições climáticas adversas. Foi nesse momento que Roberto precisou frear de forma mais brusca porque um caminhão à frente havia parado. Repentinamente, devido a um problema mecânico, ele pisou no freio com firmeza, esperando que o carro atrás percebesse a tempo e também reduzisse velocidade.
Mas o que aconteceu foi diferente do esperado. O motorista que vinha logo atrás era um jovem chamado Marcos, que estava dirigindo para o trabalho como fazia todos os dias. Ele era atencioso, mas naquele dia estava com sono, porque havia dormido tarde na noite anterior. Quando viu o carro de Roberto à frente, só conseguiu perceber uma única luz de freio acesa do lado esquerdo. A confusão visual, por causa da neblina densa e da fadiga. Marcos interpretou aquela única luz acesa como se fosse a lanterna traseira normal de um veículo em movimento, e não como um sinal de frenagem. Essa confusão visual custou preciosos segundos de tempo de reação, que poderiam ter feito toda a diferença naquela situação crítica. Quando Marcos finalmente percebeu que Roberto estava realmente freando e não apenas mantendo as lanternas acesas. Já era tarde demais para parar completamente. Ele pisou com força no freio do próprio veículo e desviou rapidamente para o acostamento, conseguindo evitar por muito pouco uma colisão traseira que poderia ter consequências graves para ambos. O susto foi enorme para os dois motoristas, que precisaram parar no acostamento para se recuperar do momento de tensão. Foi nesse momento que Roberto desceu do carro e percebeu que sua luz de freio direita estava completamente apagada, deixando apenas metade do sinal de frenagem visível para quem vinha atrás. A conscientização Marcos também desceu do veículo, ainda tremendo pela situação que quase aconteceu, e os dois conversaram por alguns minutos sobre o incidente. Foi quando Roberto finalmente compreendeu a gravidade daquele pequeno detalhe que ele vinha ignorando há semanas por puro descuido. Eles perceberam juntos que aquele suporte de R$ 5 poderia ter evitado completamente aquela situação de risco, se Roberto tivesse feito a manutenção preventiva no momento adequado. A economia insignificante de adiar o conserto quase resultou em um acidente que poderia ter machucado pessoas e causado danos materiais consideráveis. Roberto agradeceu a Marcos pela habilidade ao volante que evitou a colisão e prometeu a si mesmo que nunca mais iria negligenciar pequenos detalhes de manutenção do veículo. Ele parou na primeira cidade que encontrou, comprou suporte novo e instalou imediatamente antes de continuar a viagem. As lições aprendidas. Esta história real nos ensina várias lições importantes sobre segurança no trânsito e manutenção preventiva de veículos. A primeira lição é que não existem detalhes pequenos demais quando o assunto é segurança, porque qualquer componente do sistema de sinalização pode ser decisivo numa situação de emergência. A segunda lição é que adiar manutenções simples e baratas pode resultar em situações muito mais caras e perigosas no futuro. Aquele suporte de R$ 5 poderia ter evitado não apenas o risco de acidente, mas também multas de trânsito e problemas com seguro em caso de colisão. A terceira lição importante é que nossa responsabilidade no trânsito vai além de dirigir bem, porque manter o veículo em perfeitas condições é parte fundamental de ser um motorista consciente. Outros condutores dependem dos nossos sinais para tomar decisões rápidas e qualquer falha pode colocar vidas em risco. Recomendações práticas. Com base nesta experiência real, quero deixar algumas recomendações práticas para todos os motoristas que estão assistindo. Primeiro, façam uma verificação completa dos sistemas de iluminação do veículo, pelo menos uma vez por mês, incluindo faróis, lanternas, setas e luzes de freio. Segundo, não adiem pequenos reparos, mesmo que pareçam insignificantes, porque R$ 5 hoje podem evitar prejuízos de milhares de reais. Amanhã. Terceiro, prestem atenção em sinais de desgaste ou mau funcionamento e resolvam
imediatamente, mesmo que o sistema ainda esteja parcialmente operacional. Quarto, mantenham sempre peças de reposição básicas no porta-malas, como lâmpadas fusíveis e pequenos componentes que podem ser trocados rapidamente. Quinto, façam revisões preventivas regulares em oficinas de confiança para identificar problemas antes que se tornem situações de risco. Conclusão: a história de Roberto nos mostra que acidentes evitáveis acontecem não por falta de conhecimento, mas por negligência, com detalhes que parecem pequenos até se tornarem grandes problemas. Aquele suporte de R$ 5 representa muito mais do que um componente plástico, porque simboliza a importância da manutenção preventiva e do cuidado constante. Espero que esta mensagem chegue até você antes que algum pequeno detalhe ignorado se transforme em uma situação de risco real. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que mais pessoas entendam a importância de cuidar dos pequenos detalhes que fazem toda a diferença na segurança de todos. Lembre-se sempre que no trânsito não existimos sozinhos e cada decisão que tomamos afeta diretamente outras pessoas que compartilham as vias conosco. Cuide do seu veículo, cuide de você e cuide dos outros motoristas, porque todos merecemos chegar em casa com segurança todos os dias. Se este conteúdo foi útil para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais vídeos sobre segurança e prevenção. Até o próximo vídeo e dirijam sempre com responsabilidade.